sou eu e a Dani que vamos apresentar para vocês e vai ser um pouquinho sobre os primeiros cuidados com o bebê, como dar banho, como fazer o curativo do coto, o que levar na maternidade, esse tipo de coisa, tá? Então, vou passar um pouco a palavra para a Dani para ela poder se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dani, sou enfermeira há 30 anos, tenho uma experiência vasta de 24 anos de centro cirúrgico. Minha paixão é o centro cirúrgico, em específico o nascimento, que eu adoro, né? Eu acho que é o momento mais importante da vida da gente. E tanto que está aqui, é a minha filha, seguiu o meu legado da enfermagem e com muito orgulho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados do nosso bebê. E eu gostaria também de pedir para que os esposos, na medida do possível, estarem junto com a mãe nesse momento, porque é o momento que elas mais vão precisar de vocês. E é importante, né? E inclusive os cuidados com o nosso bebezinho que está vindo aí, que eu sei que quem está aí esperando já os últimos meses, os últimos dias, a angústia é grande. Bom, acho que a gente pode começar, né? A gente está um pouquinho nervoso, que quero ver não está nervosa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Os cuidados hospitalares e o cuidado em casa, né? Eu acho que é como essa trajetória do nascimento do bebê é muito importante, na verdade, desde do início, a concepção, enfim. Então, eu acho que não é só o nascimento em si, mas todo o processo, né? E, principalmente, o nascimento ali, quando você vai para casa, os cuidados que tem que ter, e tentar esclarecer para vocês também um pouquinho sobre a área hospitalar, como que é o cuidado lá, o que vocês devem levar, enfim. Acho que está essa foto ali, né, Bru? Então, essa foto é umas lembranças de algumas nascimentos, e eu acho assim que eu sempre tive um orgulho muito grande, e eu não posso deixar de falar, de trabalhar com o Dr. Adroaldo. E essa é uma foto de que ele e o Dr. Flávio estão ali, e ele é uma pessoa que sempre vai estar no meu coração. Pode passar. Cuidados na sala de parto. Então, essa imagem também está ali, né? Então, assim, ó, a primeiro momento, eu sei que a doutora Magali falou bastante em relação aos cuidados, ao nascimento, mas, assim, eu gosto de enfatizar também que a aspiração do bebê é muito importante, tá? Alguns pediatras até hoje não vê muita necessidade da aspiração, mas no momento do nascimento, como a gente tem o líquido, o bebê pode estar com a boquinha cheia de secreção, então eles realizam a aspiração. Não se preocupem, não é uma coisa traumática, né? Quem vê assim não é muito legal, mas muitas vezes é necessário. Isso tudo já a partir do nascimento. Saiu ali da barriga da mãe, o bebê já vai para o bercinho aquecido, com o pediatra, no colo do pediatra, é o próprio pediatra que recebe, e aí ele vai ter, então, os cuidados que ele segue da parte dele. O estímulo e o apegar, que a doutora Magali também creio que ela deve ter falado. Os cuidados para não resfriar, berço aquecido, né? Então, assim, ó, o bebê, quando ele sai da mãe, é uma temperatura. E a partir desse momento, ele está acostumado com aquela temperatura X. Ele vai sair, ele vai simplesmente ter um baque, principalmente nesse nosso clima, né? Que é muito frio. Então, acaba dando aquela diferença de temperatura e ele acaba chorando, se assustando e, principalmente, ele não pode se resfriar. Então, o pediatra já vai enrolar, já vai colocar muitas vezes até a touquinha e já vai levar ele para o berço aquecido. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês sobre o berço aquecido, como ele é, como funciona. Ok? Volta um pouquinho. O exame físico, que também o pediatra realiza, né? Que daí a gente tem ali a foto até da doutora Magali. E as medidas, que é para medir, para saber direitinho, que vai na carteirinha de todo
todo recém-nascido, que é depois para ter acompanhamento. Os cuidados na sala de parto. Enfim, a identificação. Mãe, pai, não se preocupem. Hoje a gente tem muita cuidado em relação à identificação, né? A gente aqui na nossa realidade de videira, a gente não tem tantos nascimentos ao mesmo tempo. Geralmente os nascimentos são todos em sequência, né? Mas mesmo assim, os bebês levam a pulseirinha identificada. Eu vou mostrar para vocês também uma fotinho da pulseira. A pulseira, ela é identificada, já é colocada antes do bebê nascer, no berço, já esperando o bebê com todos os papéis de identificação. Então, é muito importante, tá? A gente saber todos os dados e preencher todos os dados antes. Preenchimento da declaração de nascido vivo. Então, é um papel muito importante que todo o nascimento, o bebê vai ter que ter, porque o pai, a partir desse papel, ele vai levar no cartório para poder fazer o registro. Mais uma coisa, se tiver um erro, qualquer erro, horário, data, ou faltar preencher qualquer parte, o pai tem que retornar, a gente vai ter que retificar, carimbar, enfim. Então, o que a gente pede? Eu sei que é um momento difícil, né? Por quê? Porque tá todo mundo angustiado para ver como é que é o bebê, como é que se vai tudo bem, enfim. Então a gente vai chegar lá com papel com 100 e poucas itens e a gente vai ter que preencher esses papéis, né? E o principal é o nome completo do pai do bebê, né? Que já aconteceu da gente perguntar, ou pedir o nome do pai, e a mãe, no nervoso, e nós também não deixar bem claro, deu o nome do pai dela. Então, erro de preenchimento. Então, tudo isso a gente tem que cuidar, tá? E as consultas de pré-natal, quanta gestação já teve, você lembra mais alguma, Libro? Quantos partos, isso, se foi parto cesáreo, se foi parto normal, enfim. Então, é uma lista grande. Eu sei que é um pouco chato quando a gente vai começar a perguntar, mas a gente precisa, tá? Inclusive tem que estar carimbadinho o polegar da mãe, os dois, e quando o bebê nasce a gente vai carimbar o pezinho nesse documento também, ok? O colírio, né? A vitamina K. A live da doutora Magali, eu sei que ela falou também, mas eu vou falar na parte da enfermagem. É uma picadinha, tá? Que a gente tem que dar no bebê, é muito importante, porque vai evitar uma síndrome hemorrágica, tá? E ela é feita na perninha. A gente faz, assim que o neném nasce, já tem uma dosagem específica e a gente vai ter que fazer essa picadinha, tá? Muitas vezes não fica nem a marquinha, mas às vezes pode ficar ali aquela picadinha, porque a agulha é uma agulha muito fininha. Então, é de insulina a agulhinha, ok? O colírio, então nem sempre, não é todo momento, mas se usa também o colírio. O colírio, ele tem uma cor característica de iodo, então, e fica amarelinho. Então, às vezes, a gente leva o bebê e a gente não pode tirar, tá? Quando for necessário o uso do colírio. Isso quem vai indicar é o pediatra. Às vezes acontece do quê? Do colírio ficar meio roxinho ali, amarelinho, a mãe acaba se assustando. Mas então não se assusta, mas é assim, ele depois já no primeiro banhozinho, ele já vai sair, enfim, mas é para ele agir para evitar infecções. E a higiene corporal? Bom, todo mundo fala, o primeiro banho. Na verdade, o primeiro banho de verdade vai ser feito lá no dia seguinte ao nascimento, onde a enfermagem vai pegar o bebê, vai levar numa salinha específica para dar o banho. No centro cirúrgico não é um banho, né? A gente diz, até brinca que é o banho com paninho, né? Aquele banhozinho, não é aquela lavada dentro, né? Pôr na banheirinha, enfim. Mas a gente precisa limpar, tirar principalmente o parto, enfim, que fica um pouquinho de sangue na cabecinha, uma sujeirinha normal do parto, tá? E a gente gosta tem alguns enfermeiros que gostam de fazer até meio umas
um chuquinha e arrumar o cabelinho, pentear, ficar a coisinha mais linda. Principalmente ali os menininhos, aquele topetezinho no cabelo. E isso é muito legal. Bom, esse banho é rápido, justamente para manter a temperatura do bebê. Então, é só aquele paninho, bem rapidinho, tá? Lá, eu vou falar com vocês para levar, a roupa que é indicativa para levar para o bebê. Aí eu vou falar um pouquinho mais em relação a o que vai levar no nascimento, na roupa do nascimento, ok? Tô falando muito rápido, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Documentação prévia. Então, hoje, né, com o parto humanizado, os pais podem entrar, né, para assistir o parto. Porém, na época em que nós estamos vivendo nessa pandemia, então, por enquanto, está suspenso, né? Até porque é um risco muito grande, né? Mas, quando tem a possibilidade, então, ambos os hospitais aqui em Videira, e eu creio que outros hospitais também, então tem uma documentação para ser feita prévia. Então, tem que assinar um termo do qual está esclarecendo os riscos, porque podem achar que está bem preparado, mas pode ter certeza. É diferente de você ver o filho, meu filho do meu colega nasceu, tal. Gente, é a tua esposa que está lá, é o teu bebê que está nascendo. Então, é um momento único e também não tem como não dizer que tem riscos. Tem riscos, né? E a gente não pode deixar de atender a mãe e o bebê, porque o pai, que acontece muito do pai ficar branco e desmaiando, então a gente já pede sempre para que ele vá nos comunicando, porque sendo assim, vê que o negócio está meio para a gente até tirar. Então, assim, não adianta dizer estou preparado. É um momento emocionante, tanto para a mãe quanto para o pai. Cuidados com acompanhamento em sala obstétrica e sala de parto. Então, assim, é esse que eu falei. Então, o ambiente, ele é um ambiente tanto parto quanto cesárea. Ele tem locais, enfim, que são esterilizados, campos, tecidos esterilizados. O médico, ele vai estar caracterizado com roupas estéreis também. Então, é um local do qual não pode tocar em qualquer lugar, não pode se movimentar muito dentro da sala, enfim. Mas tudo isso, a gente, quando tem o acompanhamento, a gente vai estar sempre explicando para o pai ou para o acompanhante que vai lá, tá? Mas é só para deixar mais claro, então, da rotina, da dificuldade que se tem também em relação a ter alguém dentro do momento do parto, né? As fotos. Então, as fotos ainda estão liberadas, gente, tá? Se precisar bater fotos, é só mandar a máquina junto com alguém, o pessoal da própria enfermagem, quando os pais agora não estão entrando e quando não tem ninguém para acompanhar, não precisa ninguém para acompanhar, eles batem as fotos bem tranquilo, tá? Aí a nossa lista da maternidade. Então a gente fez, lembro, uma listinha assim pequena de algumas coisas que tanto para parto como para cesárea, né? Para mãe, 2 pijamas de acordo com a estação, né? Um pacote de absorvente pós-parto. Aí eu vou dizer para vocês, mas na cesárea tem a diferença de sangramento? Tem diferença, mas os dois perdem sangue após o parto. Então, principalmente na primeira vez que vai levantar, que tem um desconforto um pouquinho mais e já fica deitado, tem um acúmulo embaixo da via vaginal ali. Então, quando você levanta, tu vai ter um pouquinho mais de sangramento. Então, é bom levar o pós-parto. 2 sutiãs para amamentação, né? Se não tiver o de amamentação, pode ser o outro, não tem problema, né? Mas que seja fácil para você manusear. 4 calcinhas de cós alto. Por que cós alto? E eu sempre digo, preferência também malha. Por quê? Se for parto, tem o desconforto, né? Ali na região da vagina.
Se for cesárea, tem o corte, tem a incisão. E se você pôr um cos baixo, vai bater bem em cima da incisão. E aí você vai sentir dor, vai sentir um desconforto. Então, se for um cos bem alto, é melhor. Posso levar a cinta? Pode levar a cinta. Tem muitas mães que gostam de colocar já a cinta no primeiro momento. Tem algumas que têm um certo desconforto com a cinta. E tem outras que se habituam muito bem, tá? Não vai ter problema. Um par de chinelos, de acordo com a estação. E os produtos de higiene pessoal. Bebê. Pacote de fralda P ou RN. 2 meias, 3 pijamas, 3 tip-top. Eu ainda acho, se for avaliar assim, tanto parto quanto cesárea, hoje faz hoje, amanhã já vai embora. Mas a gente nunca sabe, né? Às vezes o bebê urina bastante, ou faz bastante cocô e acaba sujando, né? Mas o ideal mesmo seria essa quantidade por segurança. Um cobertor grosso mesmo, porque nosso clima é bem difícil, né? E 2 cobertores finos. Aquela mantinha junto. E os produtos de higiene. Quer complementar alguma coisa, Bru? Em relação a tiaras, toquinhas, também dá para levar, mas isso fica bem a critério do pai e da mãe, tá? E ninguém vai proibir você de colocar uma tiarinha no bebê ou uma toquinha nele. Isso aí. Os cuidados no quarto do hospital. Deixa eu voltar lá. Esqueci. O bebê. Então, assim, ó. Meu Deus. Vocês não têm noção de como o pai fica nervoso. Como o pai fica preocupado. Então, assim, a gente só diz, mãe, é tudo a mãe, nervoso com a mãe, com o bebê que vai nascer e tal. Mas, gente, o pai fica numa angústia lá fora para ver esse bebê e saber se essa mãe está bem, que não é fácil. Então, assim, ó, se eu pedir para eles, pai, me traz a roupa, eu juro para vocês, eles vêm com uma sacola desse tamanho, procuram lá no meio, não acham nada, tá? Se você diz o vermelho, eles só estão vendo verde e amarelo, mas o vermelho eles não vão achar. Então, o que eu indico? Por favor, deixe mãe prontinho nos pacotinhos e coloca lá, escreve, primeiro dia. Que aí fica muito fácil para a gente pegar, o pai vai lá e sabe, e se para nós procurar dentro da mala também fica mais fácil, porque está identificadinho, tá? E não é porque, eles não acham, não é, gente. Pense o nervoso, né? Não é fácil eles procurar. E para nós é muito mais tranquilo. E outra coisa, gente, não precisa, para o primeiro lá, no nascimento, eu não vou precisar do shampoo, eu não vou precisar do sabonetinho, eu não vou precisar de nenhum creminho, nada, tá? E nem a toalha. Porque a gente utiliza a estéril lá dentro do nascimento e daí, então, não vai precisar, nesse momento, não vai precisar. Só para o dia seguinte, no quarto. Alguma complementação, Bru? Não? Então, tá bom. Cuidados no quarto do hospital. Então, eu gosto de salientar muito bem isso, por quê? Porque a mãe, o pai, enfim, vai estar lá com o bebê no quarto, né? E a enfermagem vai estar sempre por ali, que a gente chama de um postinho de enfermagem, que é onde o grupo de enfermagem permanece. Porém, a gente não está o tempo inteiro dentro do quarto, né? E o risco grande de ter algumas intercorrências, né, do bebê. Às vezes pequenas situações, mas do qual pode acontecer. Então, a doutora Magali, eu sei que também falou, e os pediatras costumam sempre orientar, mas eu acho bom salientar. A gemência. Então, se o bebê é um gemidinho bem característico, aquele tá? Não tá normal, gente. Às vezes é só o frio, tá? Ou ele se gelou um pouquinho, mas a gente precisa, tem a gemência transitória, que é uma gemência que logo passa, mas gemência não está dentro do normal. Então, a gente tem que aquecer esse bebê e, enfim, tem que ver o porquê dessa gemência, tá? A gente sempre vai estar tendo em contato com o pediatra ou informando qualquer dessas alterações, ok?
Engasgamento. Acontece muito na hora em que você vai trocar o bebê, tá? Eu tenho o bebezinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas o nosso bebê aqui, né? Então, o nosso bebezinho, a gente vai estar trocando o bebê e a gente vai estar com ele com a barriguinha para cima, com o rostinho para cima. Então, muitas vezes a gente vai pegar o bebê e vai erguer ele ou lateralizar para limpar. E nesse momento de erguer, a gente acaba estimulando um pouquinho. E se ele tem alguma secreçãozinha ou alguma coisinha que incomoda, ele pode vomitar, né? Ou pode só dar uma gosminha um pouquinho mais grossa dentro da cavidade oral. Então, o que a gente precisa estar atento. Porque se você vê que ele está engasgadinho ali, ele não consegue dar a volta sozinho, então geralmente dá uma viradinha e pede para chamar a enfermagem. Porque a enfermagem vai lá e já vai dar um jeitinho e a gente tem que ir atrás, ok? Acho que tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta já? Que eu... Você pode colocar o brinco no bebê? Sim. Dentro da área hospitalar, foi pela Anvisa. Hoje ela não é mais indicada a colocação do brinco, tá, gente? Dentro do hospital. Então, já eles aconselham que pós a saída do hospital, porque pelo risco de infecção no hospital, enfim. Né? Então, eles evitam. A indicação é que depois que o bebê sair do hospital, ir colocar um brinco. Eu sei que tem hospitais ainda que acabam, mas a Anvisa caracterizou que não é indicativo. Aí dá para levar na farmácia, do qual eles colocam um brinco. Porém, né, tem bastante pessoas que têm dificuldade porque a maquininha faz um som um pouquinho maior e o bebê, às vezes, não gosta muito de desconforto, né? Mas sempre tem alguém que pode colocar o brinco, enfim, né? Em casa ou, né, pedir, sempre tem um local para colocar. Mas a indicação é dentro da área hospitalar, não. Inclusive, aqui em Videira, se alguém precisar, eu coloco o brinco. Tá? Eu vou na casa, enfim, e coloco o brinco. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço há muitos anos. E me sinto bem, depois já vi, depois dos 15, 16 anos, né? Às vezes até 20 anos, colocou um brinco. Ou viu o nascimento, ou ajudou no nascimento. E às vezes isso acontece e a gente fica, se sente gratificante, mas ao mesmo tempo você vê como o tempo passa. E a gente fica velho, né? Bom, tá aí, ó. Né? Mas é bem legal, sim. Eu acho que o brinco tem que ser colocado nos primeiros dias, sempre com a liberação do pediatra, tá? Mas tem que ser colocado porque não dói, não sangra, então é melhor que coloquem logo. E eles vão agradecer no futuro. Se tiver mais alguma pergunta, é só me falar, tá? A ausência de sangramento no coto umbilical. O sangramento no coto. Eu vou colocar para vocês aqui o meu umbiguinho, tá? Rapidinho. Então, o umbiguinho, o coto umbilical. Né? Então, ele vai estar assim, só que com o clampzinho assim, ó. Ok? Então, ele vem assim, lá dentro do... Eu coloquei até aqui, eu já vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é a nossa placenta, né? E ela é que vai nutrir o bebê durante todo o período de gestação. E aí, a partir do momento vai estar aqui, né? Essa é a nutrição do nosso bebê, ó, a partir dali que está passando todos os nutrientes do nosso bebê. Nasceu o bebê, o obstetra vai cortar cordão umbilical, né? Que é isso aqui, ó. Tá? Ele vai cortar. E aqui ele vai deixar o tempo que ele acha necessário, ou a quantidade que ele acha necessário. O coto umbilical, gente, ele é vários tamanhos, tá? Ele pode ser um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino. Eu lembro que uma das lives, um dos doutores também falou, né? Então, ele vai fazer o corte e vai ficar o cotozinho aqui, né? Então, esse é o umbigo e a gente chama de coto umbilical, porque é o pedacinho. E
ele vai, lá na hora do nascimento, isso aqui é estéreo, tá, gente? Ele vai colocar no bebê, tá? Então, ele vai fazer o corte lá, que ele precisa fazer, e vai ser colocado, encaixado aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver ali? Sim? Então, ele vai encaixar aqui e vai fechar. Antigamente, há um bom tempo atrás, a gente colocava umas borrachinhas. Particularmente, eu achava muito melhor para manipulação. Porém, era menos seguro do que o clamp é seguro hoje. E até por ser técnica estéreo, enfim, né? Então, ele vai ficar fechadinho assim, ó, gente. Bem fechadinho. Qual é o risco do sangramento no coto? O risco é que, por algum motivo, esse clamp é raro, gente, mas pode acontecer. Ele se solte e tenha um discreto sangramentozinho, até um sangramento maior. Porque aqui é a ligação ainda direta para sangrar mesmo, né? São veia e artéria, então eles vão sangrar. E o risco do bebê ter um choque, enfim, se sangrar muito, é raro, gente, mas pode ter. Então, eu gosto de falar. Aí, o que vai acontecer? Discreto sangramentozinho ou um sangramentozinho maior, é bom sempre quando você vai trocar, dar uma olhadinha, ver se não ficou na fralda, porque às vezes acontece da fralda também fazer o tamponamentozinho ali, né? E então sempre dá uma olhadinha, cuidar, tá? Se você vê algum tipo de sangramentozinho que você acha que não está dentro normal, sempre pedir para a enfermagem vir dar uma olhadinha. Isso acontece no primeiro dia ali, tá? Até o dia da saída. Depois é muito mais raro, porque aí já começa o processo de cicatrização. Tá ok? Bom, deixa eu deixar meu bebê aqui para depois dar o banho nele. Vem ele para cá. Então tá. A ausência de eliminações, também ele não está dentro do normal. Se ficar durante o período que está dentro do hospital, não fazer xixi, não fazer o cocôzinho dele, né? Por quê? Porque já tem algo de errado. Então, comunicar à enfermagem, porque o pediatra provavelmente a gente vai falar ou ele passa no dia seguinte a pergunta e ele vai ter que aguardar até a eliminação as primeiras eliminações, tá? Controle da glicemia. O que é o controle da glicemia? É quando o bebê pode apresentar uma baixa glicose sanguínea. Pode ser porque a mãe teve diabetes gestacional, porque o bebê é muito grande, porque o bebê é muito pequeno, né? Tem N situações que o pediatra indica a glicemia. Isso sempre prescrito pelo médico, tá, gente? Aí, o que a gente vai ter que fazer? Né, Bruninha? Quer explicar um pouquinho aí da glicemia? Tá, o que a gente vai ter que fazer no controle da glicemia? A gente vai pegar o pezinho do bebê, ali na parte de baixo, mais na sola do pé. Vai pegar como é que é o nome mesmo? Uma lâmina, uma lanceta. A gente vai pegar uma lancetinha, que dentro tem uma agulhazinha, e vai furar o pezinho do bebê. Aí, a gotinha de sangue que sair ali, a gente vai colocar numa lâmina que vai dizer o quanto de glicose, como está o nível de glicose dessa criança. Provavelmente ela chora, porque não é um negócio assim também que não seja muito doloroso, porque ele dói um pouquinho. Quem já fez o teste de glicemia sabe que a lanceta dói um pouco. Mas é bem pouquinho, bem discreto. É bem pouco e tem que ser feito para saber se o bebê tá bem e controlar tudo bem certinho, né? Às vezes o bebê não está mamando direito, né? E a glicose pode baixar. Qual é o sintoma também de glicemia baixa? Ele pode ficar menos choroso, mais quietinho, mais paradinho, enfim. Mas por isso o pediatra vai estar sempre, ele vai solicitar já para a gente ter esse controle. Só para saber que a enfermagem vai entrar dentro do quarto e vai fazer esse controle. Vai precisar fazer em casa também? Não. É só no período em que ele vai estar lá, se o pediatra indicar. O choro excessivo, né? Também. Se o bebê estiver chorando demais, gente, não para mesmo. Sempre comunique a enfermagem. Às vezes é até porque a mãe não está conseguindo colocar direitinho no seio, tem pouco leite, então tem que estimular um pouquinho mais.
né? Às vezes a mãe e o pai estão nervosos, isso passa tudo para a criança, né? Então são algumas dificuldades, mas o choro excessivo também tem que ser comunicado. Isso tudo que eu tô falando, gente, é dentro do hospital, tá? Que a enfermagem vai estar lá, vai ter como ficar ajudando vocês, e isso são do primeiro dia os riscos que se tem. Dificuldade de sucção. Então, né, hoje a importância da amamentação, né, tá bem clara desde um bom tempo. Então, assim, o bebê nasce, ele tem que ir para o seio da mãe na primeira hora do nascimento. Então, o bebê já vai ser estimulado a sucção lá dentro da sala de parto, assim que nasce o bebê, ou na sala de recuperação, se a mãe fizer cesárea. Então, a enfermagem já vai colocar o bebê lá para sugar, e a gente já vai ter uma noção da dificuldade até da mãe para a sucção. Então, tem toda aquela dificuldade, às vezes o bico invertido, a prega não ser fácil de pegar, né? Então, a gente vai estar lá justamente para ajudar. Então, tem dificuldade na sucção? Comunica. E hoje a gente tem quase todos os hospitais, inclusive aqui em Videira, a gente tem a fonoaudióloga. Então, ela passa, orienta, toda jeitosinha, ela tem um jeito bem característico de explicar, e isso é muito bom também para a mãe. Acalma, fica mais tranquila. O banho e o coto umbilical, eu não vou falar agora, porque a gente vai dar o banho no bebê, então eu vou acabar explicando. Tem uma pergunta sobre usar a faixa no umbigo do bebê. Bom, não se é mais indicado usar a faixa no umbigo. Não tem mais aquela necessidade que antigamente se tinha. Primeiro, porque você nunca tem uma noção clara de quanto você deve apertar ela, né? Então, não se coloca. O que é indicado é a própria fralda, ela já foi feita, né, da forma mais correta, que você vai fixar bem certinho na região do bebê aqui, né? E até os próprios pediatras, a grande maioria, não indica não a faixinha, tá? Então, olha, ela vai ficar mais ou menos aqui, né? Eu sei que é porque é mais seguro, né? Então, ela vai estar mais firme. Eu sei que a faixinha, principalmente os antigos, nada contra os antigos, gente, porque tem muita coisa que os antigos nos ensinaram que prevalecem, né? Mas a faixinha não é muito indicada, tá? Então, o cuidado mais é no manuseio. Eu vou falar, inclusive, agora um pouquinho sobre como segurar o bebê. Então, é mais por segurança, né? No manuseio do bebê. Eu acho que respondeu, né, a pergunta. Como a musculatura... como segurar o bebê, né? Então, como a musculatura do pescoço é um pouco desenvolvida, é pouco ainda, é preciso apoiar a cabecinha, né? E as costas do bebê. Então, a gente sempre orienta, né? Que você segure apoiando sempre a cabecinha do bebê aqui nessa região, e a mão aqui, tá? Sempre assim. Mas, gente, a gente vai dar assim tá falando um pouquinho em como que é o correto, mas eu tenho certeza que depois dos diazinhos em casa, tanto a mãe quanto o pai vai ter o jeitinho de segurar o bebê, de pegar o bebê, tá? Sem contar que o bebê às vezes tem umas manias de como ele gosta de ficar. Isso mesmo, às Bruna. Vezes tem ele ali, o certinho seria se colocar ele assim, ele gostar de ficar assim, mas não, às vezes ele gosta de ficar assim com o braço largado lá, ou virado de um outro jeito. E é normal de cada bebê. Isso aí. E tem muito bebê, né, que gosta de ficar nessa posição aqui, a gente, né? Nessa posiçãozinha aqui, tá? Então, gosta muito de ficar encaixadinho, né, no colo do pai ou da mãe, né? Preferência o lado que se sente melhor, mas é esse jeitinho aqui. Até para as cólicas, tá? Diminui bastante as cólicas. Ok? Desde que ele fique confortável. Esteja bem, que você não esteja prendendo nenhuma partezinha do corpo desconfortável, é o jeitinho que você tem para segurar. Lembrando sempre de cuidar com a bendita moleira. É. Para não bater a moleira. O que é a moleira, né, gente? É a partezinha aberta ainda óssea, fissura óssea que ela vai demorar um pouquinho para fechar. Então, sempre cuidar para não
não ter região para bater, mesmo porque ela está aberta, né? O bebê tem bastante a parte óssea, se for avaliar, melhor que a nossa, porque ele tem é um pouquinho mais, como é que eu vou dizer? É maleável, isso aí. E cuidar sempre, porque às vezes ela pode estar mais inchadinha, mais fundinha, isso não é normal. Você vai ter que comunicar ao pediatra, vai ter que conversar com ele para ver o que você pode fazer, se leva nele, se ele dá alguma orientação. Porque não é normal estar inchado ali na parte da moleira ou muito fundo. Isso não é normal. O normal é ele estar naquele nível mais estável, assim, mais redondinho. Que você consegue passar a mão e ele tá rente. Isso aí. Bom, o choro dos primeiros dias. A primeira forma de comunicação do bebê com o mundo é o choro, gente. É o único jeitinho que ele tem para se expressar. Os primeiros dias são difíceis, tanto para você quanto para o bebê, né? Ele está se adaptando, está conhecendo o ambiente. Então, o que a gente indica também? As visitas, gente. Diminuir as visitas o máximo possível, tá? Eu sei que não é fácil, que todo mundo quer ver o neném, mas os primeiros dias, evitem a visita, evitem muitas pessoas junto. Na hora da amamentação também, o mais possível, mais sozinha ou com o esposo, que é um momento de carinho, de atenção. Pode passar. Então, o bebê chora porque quer alguma coisa. Os motivos são fome, fralda suja, frio, calor, posição desconfortável, incômodo, irritação do barulho, luz, estresse diante da movimentação dos adultos, enfim. Né? Então, cuidar bastante em relação a... Tá sempre em função de verificar se o seu choro realmente do que é. Porque é a única forma que ele tem para nos comunicar com a gente. É claro que, às vezes... O cansaço, já estão me dizendo ali que tem falta um pouco tempo e eu tenho que dar banho para o bebê, né? O cansaço é grande, então a falta de paciência também, né? Porque cansa, né, a gente ficar ali com o bebê chorando. Tem uma pergunta, a Leandra Suzin quer saber se a fralda cobre o coto. Bom, também, tem alguns pediatras, ela cobre o coto, tá? Até a melhor, porque eu vou mostrar para vocês no banho agora rapidinho, já vou respondendo daí a tua pergunta, você vai visualizar melhor. Mas a fralda ela vai ficar bem em cima do coto, então fica bem fácil para manter mais seguro, na verdade, tá? Eu já vou mostrar para vocês, tá? E às vezes o coto pode ficar um pouquinho mais para cima também, porque ele aqui na bonequinha, vocês podem ver, ele fica aqui, ó, bem na parte menor da... Então, ela não tem problema se ele ficar... Cadê ele aqui, Bru? Se ele ficar aqui, ó, para fora, gente, não vai ficar firme assim, tá? Ele é mais maleável do que isso aqui. Mas a melhor forma é colocar, às vezes, até uma gazezinha aqui, ó. Tá? Coloca-se a gazezinha assim, ó, em volta, tá? E mantém ele, porque ele é bem maleável, então viradinho ou para cima ou para lateral. O que tem que cuidar? Porque isso aqui pode machucar o bebê, que é o clampzinho, ele é muito duro. Então, ele pode machucar um pouquinho o bebê. Então, sempre cuidar para colocar ou em cima da fralda, se vocês se sentirem mais seguros, não tem problema, que tem a roupinha, ou por baixo da fralda aqui, encaixadinho, tá? Acho que eu respondi a pergunta, né? Então, gente, a roupa também tem que cuidar em excesso de roupa, não precisa colocar tanta roupa, é um pouquinho mais do que nossa, a gente já sabe qual a temperatura, tá? E que nem a Magali falou na primeira live lá, não vistam uma criança no verão com as roupas do inverno. Ela vai passar calor, né? Porque não adianta você estar lá no verão, vamos dizer você está lá no verão, em vez de você estar com uma bermuda e uma regata, por exemplo, você está com uma jaqueta de frio. Você vai passar calor. A criança é o mesmo jeito, é a mesma coisa. Então, não vistam uma criança no verão como se fosse inverno. Pode ser que ela superaqueça e tu acha que ela tá com febre, mas na verdade ela só esquentou demais, né? Então, cuidar com isso também.